Olá! Mais uma vez com vocês, um dedinho de prosa com Vilma Machado. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao nosso canal, aqui no YouTube, com o quadro Um Dedinho de Prosa com Vilma Machado, postado todas as quinta-feiras, 22 horas, cuja proposta é trazer questões de ordens diversas à luz das Santas Escrituras. E faço isso por meio de minhas escritas, tais como poema, música, projeto, contos, roteiros e prosas, entre outros, né? Entre outros. Chegamos à nossa 19ª edição e o nosso primeiro vídeo do mês, desse mês de março, quinta-feira, 7 de março de 2024, traz o tema O Novo Sistema Religioso versus o Antigo Sistema. Aleluia! Então, como sempre, a minha intenção aqui é de contribuir com o plano salvífico. Este é o meu propósito diante da vida, pois quem já me conhece, né, sabe que eu existo com o intuito de glorificar a Deus, né? Também tem outra? Tem, né? Outra escolha melhor a fazer? Como nos ensina o apóstolo, né? Eles vão dizer, o apóstolo Paulo, ele vai dizer em sua carta 1 Coríntios 10, versículo 31, ele vai dizer, portanto, quer comais, quer bebais ou façais quaisquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, eu diria que é o segredo, né, com Deus. Faça tudo para glorificar a Deus, né? E partindo desta primícia, vamos mastigar. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. Amados de Deus Pai, como vocês podem ver hoje, a nossa abordagem, cujo tema, o novo sistema versus o antigo sistema, está com um certo tom administrativo, vocês já perceberam, né? Porque eu vou aqui tratar do novo sistema e, claro, né, vou falar do antigo, né, e do sistema vigente, né? Aliás, antigo, sistema vigente. Porém, antes que alguém venha questionar, né, quem é você, irmã Vilma, para se meter em questões de ordem eclesiásticas, acaso este é assunto de sua competência? Você nem está congregando, né? Então, respondendo a essas pessoas que de repente, né, passe isso pelo pensamento, questione isso, eu já vou responder, né? É verdade mesmo, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Mas eu quero dizer que eu realmente não estou congregando, tá? Atualmente, neste momento aqui, né, que eu estou falando com vocês aqui, até filmando aqui dia 6 de março de 2024, não pretendo que continue assim, né? Se Deus assim permitir, né, eu não me levar antes, eu vou voltar a congregar sim. Neste momento eu não estou congregando, porém eu não me desliguei da igreja invisível, né? Então não estou colocando o pé na jaca, como alguns dizem, né, ditado popular, fazendo coisas que desagradam ao Senhor, muito pelo contrário, tanto que eu estou aqui gravando este vídeo aqui para vocês, cujo tema hoje, o novo sistema religioso versus o antigo sistema, né? Porque eu continuo trabalhando para o Senhor, né? E quero falar para vocês, eu vou estar congregando sim naquela igreja, né?
a qual os meus dons sejam úteis, né? Úteis para aquele ministério, né? E que esta igreja também venha apoiar, venha me ajudar no desenvolvimento e sucesso dos meus préstimos, né? Ao reino de Deus, né? Então, eu não estou falando aqui também de dinheiro não, tá? Porque às vezes a igreja fala, mas ela quer dinheiro para ajudar, né, nos dons dela. Não, não estou falando disso. Eu estou falando de você, por exemplo, receber uma oração deste ministério quando eu dizer, vou cantar em Minas Gerais. Fui convidada para cantar lá para mais de 2.000 pessoas em Minas Gerais. E esta igreja, então, me chamar e orar por mim, né? Orar pelo meu esposo, pela minha filha, porque eles me acompanham. Então, orar por nós. Aí sim, esta igreja, com certeza, eu devo até bater as botas e até o meu último suspiro na terra, nesta igreja, que é agir assim. Que é esta igreja que eu vou entender que é a igreja do Senhor, né? Porque para que dar, se a gente pede frutos, aí o membro dá frutos e depois esse membro não tem utilidade neste ministério, com o fruto que o Espírito Santo derramou, aí tem alguma coisa errada, né? E vai dizer, de repente alguém vai dizer, mas você não está andando conosco. Então, se alguém falar isso, você está trabalhando, você não está andando conosco, não está congregando, eu vou dizer a este respeito que nós devemos lembrar, inclusive eu lembro sempre, né? O que nos ensina o mestre a esse respeito, né? Dos trabalhadores que estão operando no nome dele e que de repente não está congregando naquele momento, né? O Senhor Jesus ele vai dizer assim, não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Com certeza, eu sou pela obra salvífica, né? Então, amados, quero dizer que ai de você e ai de mim, né, que recebendo o dom do Criador do Universo, nós deixarmos de cumprir aquilo conforme nos foi ordenado, né? Missão é assunto de competência de todos nós que fomos resgatados pelos filhos de Deus, que entendemos que fomos chamados para darmos frutos, não ficar pregado no banco da igreja, entende? E também não é dar frutos de qualquer maneira ou qualquer frutos. Se você é uma goiaba vermelha, por exemplo, uma árvore, né, que dá frutos de goiaba vermelha, você não pode exigir que essa árvore venha dar frutos de goiaba branca, não vai dar certo, porque ela não foi criada para dar frutos de goiaba branca, e sim de vermelha. Então, da mesma forma, quando o Espírito derrama o dom sobre cada membro, é para aquele membro dar frutos conforme os dons que ele derramou. Entende isso? Né? É naquilo que o Espírito chamou a fazer, não que o homem chama a fazer, é naquilo que o Espírito de Deus chama a fazer. É ele quem derrama os dons, né? E tem muita gente nas igrejas, né? E não são números que se registra pequeno, que se for fazer uma contagem aí, vai se achar, né? Se for fazer uma análise, né? Que são números consideráveis de cristãos, eu conheci muitos, né? Que até arrastam consigo espírito de enfermidade, porque eles estão fazendo coisas que não tem nada a ver com os dons deles, né? Nada a ver com aquilo que ele foi chamado para fazer e não consegue se curar por isso, porque estão com desobediência, né? Estão obedecendo ao homem e desobedecendo ao Espírito de Deus, porque não conseguem mais ouvir o Espírito Santo. Alguns dizem até que ouvem, mas não estão ouvindo. Eles ficam como cegos, tateando tudo no escuro, tá? E eu vi isso, e eu presenciei isso muitas das vezes, né? Olha só, veja bem, o ouvido é para ouvir e a boca é para falar. E pronto. Não tem que querer forçar o ouvido falar e nem a boca ouvir. E muitos líderes eclesiásticos fazem isto. Isto tem arruinado a obra de Deus. Por isto, e por Deus saber que isto iria acontecer, é que na palavra dele já estava se dizendo, amor, ele vai esfriar e tal. Mas é tudo isso porque estamos trabalhando conforme Deus está mandando, de fato? É conforme o Espírito Santo está orientando? Está realmente a obra de Deus está sendo feita na terra da forma como deveria? Este sistema eclesiástico antigo está realmente, de fato, funcionando?
Por exemplo, o meu dom, porque o Espírito Santo derrama dons exatamente para que a gente trabalhe a favor do reino de Deus e vidas venham a haver conversões e não convencimento. Tem pessoas convencidas, mas elas não estão convertidas. O meu dom, por exemplo, é o dom de escrever. Foi isso que eu orei ao Senhor e falei, Senhor, que eu gostaria de trabalhar com o dom da escrita, porque sempre gostei de ler e sempre gostei de escrever, desde pequena, né? Desde que me dei por gente, sempre amei livros, né? E não me é cansativo nem escrever e nem ler. E meu compromisso através da escrita, né, é exatamente esse, trazer mensagens, foi o que eu pedi. Mensagens, pequenas mensagens de Deus para a humanidade, para o povo. E Deus me concedeu. Me concedeu através de quê? Apresentação de diversas formas, através da escrita, composições, poemas, contos, peças teatrais, que tem peça teatral à volta de Jesus, esperando que alguma igreja, né, que gosta muito de trabalhar mesmo, né, que tem aquela disposição, pegue essa peça teatral para trabalhar e no final do ano, no Natal, apresente, né? Projeto também missionário, o Senhor me deu a escrever e eu poderia ir fazer outra coisa, sendo que o Senhor me chamou exatamente para fazer isto. Louca serei eu se ir atrás, né, desses cegos, né? Se alguém faz o que ordenou Deus, né, não dando ouvido a líderes que propõem outras atividades para quem tem dons, como no meu caso, dons notórios, específicos, estes serão por estes líderes compreendidos como rebeldes. Mas por Deus não. Pode ter certeza que por Deus eu sou compreendida de outra forma. Porque Ele me ordenou através da escrita e eu estou obedecendo. Se alguém propõe a você, meu irmão e minha irmã, a fazer outra coisa que nada tem a ver com o teu dom, cuidado. A estes cegos guiadores de cegos, cuide de não obedecer. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Retornando aqui ao nosso tema, falemos sobre o significado da palavra sistema. Segundo a pesquisa que eu fiz aí no Google, depois nós vamos aprofundar. Mas antes eu quero falar para vocês, eu fiz essa pesquisa no Google, né? E lá eu encontrei assim, do latim sistema, substantivo masculino, tá? Conjunto é do latim sistema, né? Escreve S-Y-S-T-E-M-A, né? Conjunto de elementos concretos ou abstratos intelectualmente organizados. E também encontrei conjunto das instituições econômicas, morais, políticas de uma sociedade a que os indivíduos se subordinam. Então, no lugar de instituições, compreenda igrejas, né, as quais já estão subordinadas a quem? A Cristo, e movidas juridicamente pela palavra, a Bíblia. Em se tratando da Igreja do Senhor Jesus, o novo sistema, na verdade, é o projeto Um por Todos, Todos por Um, que vem a ser o resgate da forma com que os apóstolos fizeram o ID. E que a Igreja do Senhor, a Igreja atual, nesses tempos da informatização, terá neste novo sistema de evangelização acrescida de ação social, que é o projeto Um por Todos, Todos por Um, terá toda uma estrutura para dar continuidade ao ID apostólico. Ao ID apostólico, que já não está mais se fazendo o ID apostólico. Somente na unidade, as igrejas, né, a unidade das igrejas, a união das famílias, as igrejas terão êxito na batalha contra o mal, nesses tempos de esfriamento do amor verdadeiro. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, né, ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, tá? Ele diz, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido.
qualquer, pois que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então veja, meus irmãos, nós não podemos tirar um J, nem um tio. Não podemos acrescentar, não podemos tirar nada da palavra de Deus. E a maneira como os apóstolos trabalharam, né, fizeram um ID, é esta maneira que o projeto Um por Todos, Todos por Um vem resgatar, através de documentos eclesiásticos, documentos estes que dará a condição da igreja fazer esse resgate, de trabalhar em unidade. Pois é, o projeto Um por Todos, Todos por Um, nada mais é do que um novo sistema de evangelização acrescido de ação social. Ele vem, como eu já disse, não com a intenção de substituir, eu não diria que vem substituir, mas na verdade ele vem para reavivar, para reacender, para renascer, para aperfeiçoar o sistema religioso vigente, visto que os seus frutos não estão com o resultado esperado, pelo menos pelo nosso Pai Celestial. O fato da Bíblia já prever, dizer, né, que iria ter terremoto, guerras e tudo mais, né, que o anticristo está aí, não quer dizer que Deus não iria nos dar ferramenta para que nós viéssemos a trabalhar contra o mal, contra esse esfriamento do amor na terra. E eu sou portadora desta mensagem às igrejas do Senhor Jesus Cristo e estou aqui veementemente, insistentemente trazendo essa mensagem. Eu sou portadora da ferramenta missionária, a nova ferramenta missionária, o projeto Um por Todos, Todos por Um, que nada mais é do que o novo sistema de evangelização acrescido de ação social. Há uma necessidade da igreja do Senhor Jesus Cristo andar no meio do povo, há uma necessidade da igreja confrontar o mal de forma direta, andando no meio do povo, vendo a necessidade do povo e agindo em conformidade com a palavra, ali agindo a benefício deste povo, né? Muitos vão até dizer que é bíblico, claro que é bíblico tudo isso que está acontecendo, mas veja, nós estamos realmente naquele tempo que filho está matando pai, pai está matando filho, eu concordo com vocês, porém, né, em toda a história do povo de Deus, né, ele sempre providenciou saídas para que obtivéssemos vitória, né? E um detalhe, para que este novo sistema seja acolhido, a igreja protestante ela precisará despir-se do individualismo, né? do separativismo pelas quais elas estão prisioneiras. Elas não estão se apercebendo, as igrejas protestantes, que elas se tornaram prisioneiras. Prisioneiras do quê? Do individualismo, do separativismo, trabalhando sozinhas, né? Cada uma no seu quadrado. Elas só nós nos reunimos no dia da Bíblia. Isto não é reunião. O projeto propõe uma coisa, o projeto ele propõe um trabalho em unidade, mas é unidade ininterrupta. Ou seja, por meio de documentos administrativos, vocês vão conseguir trabalhar juntas sem perder a sua identidade, a identificação, sem perder digamos assim, cada uma, batista, presbiteriana, já estou citando as igrejas que eu creio são do Senhor, a presbiteriana, a Assembleia de Deus, as igrejas, Assembleia de Deus, Batista, todas vocês, né, vocês precisam trabalharem unidas, juntas, mas vocês não vão, a Batista não vai deixar de ser Batista, a Assembleia de Deus não vai deixar de ser Assembleia de Deus, né, a presbiteriana não vai deixar de ser presbiteriana, metodista não vai deixar de ser metodista, porém, com as documentações certas, que é as que eu sou portadora do projeto Um por Todos, Todos por Um, vocês vão formar campo. Vocês, dentro desses campos que vocês já estiverem ali fundados, vocês vão trabalharem juntos. Ali, esse sistema propõe essa unidade, ele dá condição desta unidade entre vocês.
para que vocês possam combater o mal com inteligência, com sabedoria, com destreza. E assim, este novo sistema religioso esse atual, ele chegou ao auge, já não comporta mais, tem um número exorbitante de denominações no planeta, mas todas elas trabalhando cada uma no seu quadrado. Só se une na aparência, porque no dia da Bíblia vocês saem juntos pelas ruas, mas depois no dia a dia, nas mesmas ruas que vocês passaram, tem pessoas passando às vezes necessidade que precisa da atuação da igreja, do papel da igreja na terra. E a igreja na terra que tem a função de iluminar o homem, passou por ali no dia da Bíblia, né? Se reuniram, veio uma denominação, outra denominação, falaram ali do dia da Bíblia e só. E vocês acham que isso está suficiente? Não está não. Vocês precisam no dia a dia saber quem são os moradores da fundação das ruas que vocês estão. E o sistema, esse novo sistema, o projeto Um por Todos, Todos por Um, vem exatamente para poder trabalhar com vocês. É uma ferramenta missionária, ao qual vocês, de posse dela, vocês vão poder através de vencer esse individualismo, esse separativismo, vocês vão trazer o que é unidade entre vocês, né? E tem um engano também, muitas pessoas, né, por supor precisar unir, muitas igrejas aí, líderes, pensando que vão precisar unir os dízimos, as ofertas, né? Não, isso é um engano. Eu quero já deixar muito claro para vocês que o projeto Um por Todos, Todos por Um já previa isso. Ele não projeta em si, na verdade, o verdadeiro escritor, que é o Espírito Santo. Né? Essa ferramenta é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conhece o coração de vocês, sabe? Conhece o coração de todos nós, aliás. E sabe que haveria preocupações por parte de muitos, né? Quanto aos dízimos e ofertas. Então, eu quero dizer para vocês que no princípio, sim. No princípio, ali no início, até para poder fazer um banner, fazer as blusas, né? Para vocês não bater de porta em porta com o nome Projeto Um por Todos, Todos por Um, né? Sem nenhum uniforme, que não vai dar certo, né? Vão precisar fazer. Aí vocês vão para a abertura, né? A sede vai precisar, sim, colocar a mão nessas ofertas que nem é de vocês, é do Senhor. Mas depois o projeto vai se autossustentar, porque esta sede vai ter a sua conta única, ao qual o mundo inteiro, assistindo o trabalho destas igrejas ali em unidade ininterrupta, em unidade verdadeira, o mundo inteiro vai olhar para isso. E as famílias vão olhar, e aqueles que estiverem distantes do campo, querendo também fazer parte, vão acreditar monetário nas contas. Então, o projeto ele é autossustentável. Coloque a mão na massa e vocês vão ver. Coloque a mão no projeto, nas ferramentas, e vocês vão ver que ele é autossustentável. Tá? Isso eu não podia estar falando disso lá atrás, mas agora eu já posso falar porque foi concluída a ferramenta. Todos os documentos administrativos estão aqui de posse para entregar para a igreja sede, para que a igreja sede venha à frente. Em que país vai ser a primeira, não sei, mas sei que todos os países, né, todas as igrejas em todos os países estão sendo convidadas. Aqui vier primeiro dentro do país torna-se a sede, e as demais vêm trabalhando junto, porque ninguém faz nada sozinho. E para fechar aqui, né, eu quero dizer para você que se você se interessou por esse novo sistema, basta buscar na playlist, né, Projeto Um por Todos, Todos por Um, aqui neste canal, WMCIA, e você vai saber mais. Lá você vai saber mais sobre o Projeto Um por Todos, Todos por Um. E para fechar aqui, eu deixo uma palavra para as igrejas protestantes no mundo inteiro, né? Urge, caríssimos líderes eclesiásticos de todas as denominações, de todas as igrejas protestantes no mundo inteiro. É para você que eu estou me dirigindo agora, líderes. Urge, caríssimos, que vocês se posicionem, não contra mim, que sou pequenininha entre vocês.
Urge que vocês se posicionem para vir trabalhar em unidade a favor, né? A favor dos pequeninos do Senhor Jesus Cristo, né? Urge que vocês venham assistir este projeto. Mas não assista apenas um, são 12 capítulos, 12 vídeos palestras. Então vocês assistam os 12 vídeos palestras, assistam também o site que o meu filho vai colocar no ar a qualquer momento. Mas vocês precisam assistir primeiro os 12 vídeos palestras e depois o site. Assistam e entrem em contato comigo, porque eu terei o prazer de falar com vocês, tá? Em nome do Senhor Jesus. Então, antes que eu me esqueça, você já está inscrito aqui no nosso canal WMC? Não? Então, aproveita aí, abaixo na descrição, se inscreve e aciona também o sino da notificação, porque assim, toda vez que eu postar novos vídeos, o YouTube, a plataforma, vai te avisar. E você gostou do conteúdo? Gostou? Então, se você gostou, você comenta aí para mim, que isso é muito importante, tá? Deixa seu like, compartilha o vídeo, principalmente compartilha com todos, tá? Vai chegar até as igrejas, vai chegar até a liderança das igrejas. Essa é a intenção, né? Nestes vídeos do quadro Dedinho de Prosa, está tratando sobre assuntos, sim, do nosso cotidiano, porque veja como o nosso mundo está, né, amados Deus Pai? Nós precisamos fazer alguma coisa e eu conto com a tua ajuda. Eu quero chegar, inclusive, a mais de 1.000 inscritos. Eu conto com a tua participação, né? A forma que você tem de me ajudar, você dando like, compartilhando, comentando. Esta é a forma que você tem de ajudar para esse canal a crescer. E eu quero também aqui, antes de concluir, pedindo aqui você essa força, aqui que nós já estamos chegando aqui ao finalzinho, eu quero dizer para você que Deus, Ele muda decretos. Ele muda decretos. Imagina para uma humanidade cujas igrejas todas trabalharem em unidade e famílias trabalhando em união. Ele muda. Olha só, nós temos aqui a história do rei, né, em Isaías, capítulo 38, nós temos aquela história, né, que todos conhecem, a doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Nós sabemos aqui, eu não vou ler o texto todo, vou falar para vocês, mas vocês podem ler Isaías, capítulo 38. Vocês vão ler, que história linda, né? Aqui Ezequias, ele adoece. E aí, ele adoece de uma enfermidade mortal. Eu estou aqui com a Bíblia aberta. Ele adoece de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, né, que é filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isto é o quê? Deus mandando dizer: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha, está enfático aqui. Porém, veja o que acontece. Ezequias, ele vira o rosto para a parede do palácio, lá numa parede lá do palácio, e ele ora ao Senhor dizendo assim: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sabe o que Deus quer da humanidade? Coração contrito, arrependido, quebrantado diante dele. Mas para a humanidade fazer isto, primeiro vai ser necessário que a igreja faça, que a igreja se arrependa desse separativismo, que a igreja se arrependa de estar agindo nesse individualismo, separadas, né? Muitas dizem: mas nós não, estão separadas, trabalhando cada uma no seu quadrado. Quando a igreja fizer isso e exemplificar, nós vamos ver acontecer Deus quebrando o decreto. Porque Deus Ele não tem prazer na morte do ímpio, não, meu irmão. Deus não tem, não. Agora, para isto, a igreja precisa fazer o papel, a função dela na terra, que é de iluminar. Iluminar quem já está iluminado, quem já compreende
e já segue a Senhor Jesus é iluminar os que estão em trevas, os incautos, os pecadores, os transgressores da lei de amor. Mas como que a igreja vai fazer isso se ela se mantiver medrosa? Com medo de andar no meio do povo, com medo do que vai encontrar, como se perdesse a fé no Todo-Poderoso, que Ele pode todas as coisas. A ferramenta está aí, o novo sistema está aí. Sistema de evangelização acrescido de ação social, que veio exatamente como o remédio que nós precisamos, a ferramenta que precisamos, exatamente para trabalhar em unidade e união. E assim, nós vamos ver como Deus fez na vida deste rei Ezequias, vai fazer na vida da sua igreja, vai fazer na vida de cada um de nós. Vai mudar o decreto, pelo menos para aqueles que quiserem. Mas nós, enquanto igreja, nós precisamos sim trabalhar em unidade, para exemplificar unidade, para que as famílias venham também ter a união, voltar à união. Veja que as famílias também estão se dividindo. E a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, não pode ficar na imparcialidade, não pode ficar na omissão. Na omissão. Tá? Então, quem já conhece aqui esse texto, quem não conhece, leia Isaías capítulo 38 e você vai ver que cura maravilhosa que o Senhor Jesus fez, que Deus fez aqui, e Deus quer fazer essa cura maravilhosa, o Senhor Jesus também, porque Ele está desde o princípio. E eles querem fazer essa cura maravilhosa no meio das nações. Mas para isto, as igrejas precisam compreender este mistério, deste novo sistema de evangelização acrescida de ação social. Então, eu agradeço a todos que me assistiram até aqui. Nós chegamos ao finalzinho do nosso quadro, um dedinho de prosa com Vilma Machado, mas quinta-feira, dia 14 de março, tem mais às 22 horas, né? E eu vou estar tratando o assunto, se eu bem me lembro aqui, nós vamos estar tratando sobre a fome, tá? Vou estar falando sobre a fome no mundo, tá bom? Então eu espero vocês no próximo quadro também, um dedinho de prosa com Vilma Machado, e que o Espírito Santo palestre ainda mais ao teu coração e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conserve nossos corações e pensamentos no Senhor Jesus. Amém?